Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lourenço Casora, sou o Head de Vendas da Blip e hoje eu fui convidado para ser o host, ou até co-host, desse episódio do Blipcast de hoje. Hoje a gente vai mergulhar numa temática bem interessante, estou bem feliz com os convidados que a gente tem hoje. Hoje nosso tema vai ser integração global e os desafios, né, em uma estruturação, né, e nas estruturas globais. E para isso eu tenho 3 convidados de peso que vão apoiar aqui nessa conversa. A ideia é que seja igualzinho o que a gente faz dentro da Blip, conversas fluídas. Hoje, aqui do meu lado direito, eu tenho o Rodrigo Paiva, ex-VP da Microsoft, nosso novo COO aqui na Blip. Aqui na minha frente tem o Frederico Creco, nosso VP de Strategic Accounts, nosso VP também de Global Markets. E aqui na minha diagonal eu tenho o Eduardo Lins, cofundador do Grupo Movile, vasta experiência também dentro dessa questão de internacionalização e de estruturas globais. Gente, prazer estar aqui com vocês. Muito feliz aqui de poder sediar e co-sediar junto contigo, Rodrigo, essa conversa. Como vocês estão, gente? Valeu. Bom dia. Tudo bem? Lorenzo, Fred, Edu, prazer aqui estar com vocês. Turma, bom dia. Prazer é todo meu. Super feliz com esse momento, principalmente pelo que a gente está vivendo hoje na Blip. A gente está num momento que esse assunto está super em pauta e a gente está apostando muito nessa estratégia de internacionalização. Então, feliz de estar aqui com esse time e poder compartilhar um pouquinho com todo mundo essa experiência e bater esse papo. Eu tenho certeza que vai ser nota 10. Joia, prazer. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos bater esse papo. Espero que as minhas experiências, meus erros, meus acertos ajudem aí o nosso papo flui bem e que vocês que estão ouvindo aprendam um pouco conosco, né? Excelente, vamos nessa? Excelente, Maravilha. vamos nessa. Vamos nessa. Fred, vamos começar com você. Contextualiza a gente um pouquinho qual que é o contexto atual da Blip, onde a gente está situado e pensando principalmente na perspectiva da globalização, né, da nossa expansão internacional. Bacana, Lore. Deixa eu trazer um pouquinho do... Acho legal até falar um pouquinho do porquê internacionalizar, né? Uhum. Quando a gente vai falar de internacionalização, a gente fala, parece um assunto super sofisticado, super chique, super cool de se tratar, mas, cara, assim, é importante entender o porquê. E é bem simples, assim, quando a gente vai internacionalizar, principalmente falando de uma empresa brasileira que está indo para fora, tem uma questão aí de TAM, né? O Total Addressable Market, ou seja, a gente tem uma atuação no Brasil, a gente está restrito ao mercado do Brasil. Quando a gente, de fato, está atuando em outras geografias, a gente tem o mundo inteiro. Isso atua 100% e impacta 100% no valuation do nosso negócio como um todo. Uhum. Então, de fato, é muito importante, é uma pauta muito estratégica, não só para a Blip, mas para qualquer empresa que tem a ambição de se tornar um dos principais players global em qualquer tipo de mercado. E falando da Blip, a gente é uma empresa brasileira, né, que começou esse processo tem mais ou menos uns 4 anos. A gente errou um pouquinho, acho que nós vamos falar um pouquinho disso aqui. O Edu vai trazer um pouquinho da experiência que ele teve e eu posso falar um pouquinho desse nosso começo de experiência também, que a gente errou algumas coisas, a gente testou algumas hipóteses e a gente voltou e reexperimentou. Enfim, depois desses 4 anos, assim, a gente hoje está com um escritório no México. Então, esse escritório no México hoje ele tem foco principal para atender o mercado mexicano, mas já olha para a América Latina, Spanish speaking, né, como um todo. E a gente tem um escritório em Madrid, que olha para a Espanha, para a Ibéria, né, Espanha e Portugal, mas também para outras regiões da Europa. E a gente está, de fato, pensando em Oriente Médio também, num curto prazo para poder começar a trabalhar lá. A gente está num processo que hoje, de fato, é uma operação que ainda não está do tamanho que a gente gostaria, mas a gente está num ritmo de crescimento muito acelerado, até maior do que, quer dizer, muito maior, na verdade, do que a gente tem no Brasil. Pelo tamanho da operação, é mais fácil ter uma operação que ainda é menor, mas também pelo posicionamento estratégico que a gente tem dado para ela, a gente está, de fato, acelerando. E a ideia é que nos próximos anos a gente acelere cada vez mais e enfim, vamos preencher cada vez mais do globo nesse jogo de war que a gente está planejando aí. Então, um momento super importante, super estratégico e muito feliz da gente ter acertado a mão, vamos pensar aqui nos últimos 1 ano e meio, e a gente está num caminho de aceleração agora que só vai aumentar.
Maravilha. E, Excelente. Eduardo, você como cofundador do Grupo Movile passou bastante por isso, né? O Fred mencionou empresa brasileira indo para fora, você passou por esse desafio. Eu queria entender um pouquinho como é que foi, né, na tua perspectiva, esse crescimento. Se puder trazer para a gente também alguns acertos, alguns erros que foram feitos, o que você enxerga que é essencial para poder crescer nesse sentido, principalmente sendo uma empresa brasileira para fora. Legal, na Movile a gente acho que começou a tentar expandir internacionalmente em 2009, então há muito tempo atrás. E eu acho que como outras empresas não somos diferentes, né? Cometemos inúmeros erros, né? O lado bom é que isso nos deu muita experiência, né, do que não fazer, do que tentar evitar, né, quando você vai tentar internacionalizar. E aos poucos a gente foi acertando a mão. Então, vou contar algumas histórias rapidamente aqui, depois vocês podem perguntar mais detalhes delas, mas a primeira iniciativa de internacionalização foi a gente tentar atender clientes no mercado da América Latina e Hispânica, com base na nossa equipe no Brasil, né? Então a gente teve contratos com operadoras, eu lembro, no Peru, a gente tentou fazer alguns negócios no México com a Telcel, né, do Grupo América Móvel. Na época nós éramos uma empresa de conteúdo de valor agregado, né, trabalhando com as operadoras móveis para vender conteúdo para os usuários de telefonia móvel, né? E nessa época a gente comercialmente a gente usava o networking que a gente tinha no Brasil nas operadoras para tentar abrir alguns projetos na América Latina e Hispânica. E você não consegue ter um nível de excelência tanto de entrega, porque você não está ali no dia a dia da operação do cliente. Então, o cliente sentir que você está realmente próximo, dando atenção, estabelecer uma relação de confiança. Impossível você fazer isso de São Paulo, né, com o cliente lá no Peru, com os pepinos acontecendo, com o cliente lá no México. Mas é um começo, né? É o começo, foi uma das primeiras experimentações, mais barato, né, com muito menos risco, mas óbvio e às vezes que ela nasce deu de certa forma orgânica, né? Então até Exatamente. pelo próprio relacionamento, foi muito parecido também, né? Através de alguns clientes que já tinham operação fora, você acaba colocando o pezinho fora, você acaba sentindo como é que tá, né, o mercado, para depois dar um passo maior. Exatamente. E como foi o passo maior? Exatamente. E aí nós começamos a querer abrir os escritórios, principalmente no México, foi o primeiro país que tinha a Telcel como maior operadora da América Latina, né, até em termos de usuário, de número de usuários. E aí mandamos um brasileiro para lá. O brasileiro falando portunhol, tentando fazer negócio com o mexicano. O mexicano Duríssimo. é um mercado muito parecido com Minas Gerais, a origem da Blip, tá? Então as pessoas se conhecem, existe uma irmandade, né? E chega um brasileiro lá, né, que vem de um mercado maior, né, querendo vir fazer negócio aqui na Cidade do México, falando portunhol. Come on, né? Então, patinamos muito com essa estratégia. E aí até que nós, depois de dar várias cabeçadas, a coisa andou melhor para a Movile quando nós fizemos a aquisição da Psychologic, que era uma empresa originalmente da América Latina e Hispânica, que tinha operações com pessoas locais que falavam o espanhol local, que não é o mesmo nos diferentes países da América Latina. E aí nós fizemos um grande esforço para expandir a cultura da Movile para esses escritórios locais. E aí tivemos que trocar pessoas, né? Então demorou, eu chutaria que uns 2, 3 anos para a gente fazer isso bem. E aí a hora que nós acertamos, principalmente no México, a contratação de uma pessoa local, aderente à nossa cultura, com uma operação de produto, tecnologia, apoiando efetivamente esse líder local, a coisa começou a andar melhor, as receitas no México começaram a crescer e na Argentina foi algo parecido, né? Tinha brasileiros muito fortes com a nossa cultura, que conheciam a nossa operação muito bem e tinham os contatos no headquarters muito fortes para estar nessas operações remotas, apoiando a equipe local a falar com o headquarters, conseguir priorização. E aí o primeiro passo de internacionalização da Movile andou. Tem mais trocentas histórias, nós fomos para o Silicon Valley, nós lançamos Play Kids no mundo inteiro, mas por agora vamos dar esse pontapé inicial, depois vocês me perguntam mais coisas. Não, mas é excelente, né? Porque eu acho que no caminho você já está lá na frente, vocês estão lá na frente e dizem que os inteligentes aprendem com os próprios erros e os gênios aprendem com os erros dos outros.
Então, falando nisso, eu acho que é importante a gente aprender um pouco dos erros que eventualmente você acha que foram duros e que pesou para você, no nível pessoal mesmo. Quando você estava fora, tem um aspecto familiar, tem um aspecto... Então, dá uma luz para a gente nessa história. Passou um filme na minha cabeça aqui, Rodrigo. Bom, para mim é inevitável você ter que expatriar alguns dos seus melhores talentos, o mais aderente possível com a sua cultura, para essas operações remotas. Então, você está mandando, né, um explorador, né, para desbravar um novo mercado e ser o seu embaixador naquele novo mercado. É muito importante nesse processo de expatriação você dar a retaguarda da empresa no longo prazo para essa pessoa. Eu fui o primeiro expatriado do Grupo Móvel. Então, eu não tinha pacote de expatriação, eu não tinha nem o visto ainda de trabalho lá nos Estados Unidos, eu tive que abrir a empresa nos Estados Unidos para depois fazer o meu processo de expatriação do visto de o L1, né, que é o visto de transferência de um gestor de um país para o outro. Então, eu peguei uma empresa ainda muito imatura e nós construímos tijolinho a tijolinho isso. O lado pessoal foi muito sofrido, né? Então, a minha esposa demorou pelo menos 9 meses para se adaptar lá nos Estados Unidos, né? Eu tinha essa questão da incerteza se essa iniciativa ia funcionar e quanto que a empresa ia apostar nessa iniciativa, né? A própria renovação dos vistos, e agora nós estamos vivendo, quem está sendo expatriado para os Estados Unidos está vivendo um drama, né? Porque os Estados Unidos tem um nível de incerteza em relação a visto, tanto para estudante quanto para trabalhadores, né? O governo americano tá num turbilhão aí de mudanças. Então, toda essa ansiedade acaba impactando a performance, né? Então, toda vez que vocês forem... não tinha feito isso antes, né? A gente Foi não a primeira tinha. vez que você estava fazendo na sua vida. Exatamente. Não tinha um playbook, não tinha era a primeira vez e para a empresa era a primeira vez. Então, cuidar muito, dar a retaguarda psicológica, familiar e profissional para essa pessoa que tá indo para lá, né? E aí, então, assim, cometemos vários erros, né, até as coisas se acertarem para mim lá nos Estados Unidos. A gente também cometeu uma série de outros erros operacionais. Eu falei um pouco da parte de pessoas, né, mas vamos falar da parte operacional. Quando a gente expandiu para o mercado latino-americano hispânico, nós queríamos otimizar os custos da nossa operação, por exemplo, de produção de conteúdo. Então a gente falou, é tudo em espanhol, né? Qual que é o país que tem o melhor custo para a produção de conteúdo em espanhol? Na época era a Venezuela. Nós tínhamos ainda uma operação na Venezuela. Legal, vamos concentrar toda a produção de conteúdo na Venezuela. O que aconteceu? Deu 6 meses, todos os outros países hispânicos começaram a protestar e reclamar da qualidade do conteúdo, com exceção do conteúdo de beisebol, que eles eram muito bons na geração do conteúdo de beisebol. Mas conteúdo de piada, conteúdo de horóscopo, todos os conteúdos que nós províamos para os clientes de todos os operadores não funcionavam, não tinha o contexto local, né? E aí a gente teve que corrigir isso, nós tivemos que dar um passo para trás e cada hub, né, cada grande mercado tinha uma célula autônoma, multidisciplinar para operar naquele mercado, conectado ao headquarters, para o core de produto e tecnologia. Então, esse foi um dos erros operacionais que nós cometemos. Tem mais um que é muito engraçado. Engraçado porque a gente aprende com os erros. Na nossa cultura, a gente não tinha medo de errar. Fomos lançar o Play Kids em vários países europeus simultaneamente. Acho que era França, Alemanha, Holanda. Eu acho que lançamos dos países nórdicos também nesse bolo todo de lançamento. Lançamos e a gente era bem focado em resultado. Começamos a olhar os dashboards para ver quantos downloads tinha, quantas pessoas estavam topando pagar pelo produto premium do Play Kids. E a gente olhava na Alemanha, 0. Mas não é possível, gente. Tem um pouquinho na França, tem um pouquinho na Holanda, nos nórdicos tem um pouquinho. Alemanha, 0. Cara, alguém liga para algum amigo lá, manda baixar esse app lá e vê o que está acontecendo.
Cara, em 24 horas a gente descobriu que a gente tinha lançado em holandês no mercado alemão o produto. Dutch, Deutsch, Misturou. E aí, E são línguas distintas. completamente distinto. Por isso que ninguém estava baixando o negócio lá. Então, nessa confusão de querer, às vezes, até fazer os experimentos de lançamento sem testar corretamente ou ter pessoas em loco, pode cometer bobagens como essa, que nós tivemos que corrigir, depois corrigimos e as coisas começaram a andar. Ô Fred, conta pra gente. Semelhanças com o contexto Blip? Nossa, demais. Todas? Tem uma coisa que você falou que me remeteu muito ao que a gente passou e está passando, né? E está vivendo agora. Porque quando a gente começou esse processo de expansão, a gente começou, cara, basicamente do jeitinho que você falou, Edu. A gente começou a trabalhar daqui, aí a gente pegou e fez um escritório por conta própria. Cara, não teve resultado. E aí a gente partiu para uma aquisição, né? Então a gente adquiriu uma empresa que está no nosso mercado, né? Tinha um fit cultural muito forte e tinha presença já local tanto no México quanto um embrião de operação na Espanha. E aí a gente se viu no dilema de falar, poxa, o que nós vamos fazer agora? Assim, agora nós temos presença local, então nós somos globais. E não é por aí. E também não é nem 8 nem 80. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta a gente achar que vai ter só pessoas locais e que, por isso, nós vamos ser uma operação global. A transformação da Blip ou de qualquer empresa numa operação global passa pelo headquarters também e passa por uma parte muito importante para mim, e foi a primeira coisa que eu botei na mesa quando eu assumi essa posição, que eu precisava fazer, da gente exportar nossa cultura. Porque não é nem 8 nem 80. Não adianta a gente achar que só com pessoas locais, muito menos só com brasileiros expatriados. Então, a gente tem que ter um mix daí de exportar uma cultura que a gente quer, de fato, que esteja presente fora. A gente tem que criar esse laço muito forte com o Headquarters e a gente tem que fazer que o Headquarters, de fato, entenda que o contexto é diferente. Agora mudou a liga, mudou o jogo. E a gente está jogando vou brincar aqui, né? Mas sair do brasileiro e vamos para a Champions. A gente vai ter que jogar diferente, de um jeito diferente, em condições diferentes. Então, a gente tem que, de fato, mudar o mindset da empresa como um todo. E a gente começou a passar por esse processo. Eu acho que a gente já está super encaixado no que a gente está fazendo nesse sentido. E aí, Lori, se você quiser dar alguma opinião, Lori vive isso na pele, ele faz parte do time, né? Que está trabalhando desde o começo nesse processo. E agora a gente está precisando, de fato, assim, refinar algumas coisas. Mas, engraçado, que ouvindo você falar, assim, não muda absolutamente nada do que a gente está vivendo e do que a gente aprendeu nesse tempo. É a mesma história, só o logo muda. Basicamente é isso. Mas, realmente, para mim é uma linha muito tênue entre o quanto de autonomia cada operação pode ter e o quanto de relação com a matriz também tem que existir. E bacana até, né? Por eu estar fora, passo basicamente metade do tempo no Brasil, metade do tempo nas operações locais. E eu vejo nuances tanto internas quanto externas, né? Então, tanto no relacionamento com clientes, por exemplo, que é completamente diferente do Brasil. E quando a gente pega uma operação europeia, que tem uma tendência de ser um pouco mais fria, fechada, direta, objetiva, e uma operação mais... e a operação mexicana, que é uma operação mais relacional, que você tem uma penetração muito mais difícil, talvez um mercado até mais... até você conhecendo, Edu, muito mais saturada, de certa forma, né? Já existem players no mercado, enfim, um pouco mais difícil de entrada. Você vê diferenças gigantescas na negociação com o cliente. Você vê diferenças gigantescas no próprio estilo de liderança com cada time. Você tem diferenças também, necessidades de conseguir levar a cultura para fora e também ser um ponto focal, né, da matriz para com, né, a unidade local. Então, realmente é um desafio muito duro, mas de outro lado também muito... feliz. Muito bacana conseguir levar para fora essa cultura e fazer com que a Blip seja uma só. Mas esse Global Full Integrated é um desafio gigantesco que a gente tem pela frente. E queria até perguntar para você, Rodrigo, dentro da Microsoft, acho que você viveu também um pouco de o que é uma operação
realmente 100% estruturada, global. Eu queria ver, na sua perspectiva, quais foram os grandes acertos para conseguir fazer com que diferentes culturas, diferentes fusos horários, como você consegue juntar tudo e seguir em uma veia única. Ou até uma veia com algumas pequenas repartições. Acho que de alguma forma, como eu já estive em subsidiária aqui no Brasil, uma grande subsidiária, mas perto da operação global ela é pequena. Morei nos Estados Unidos também, cuidando do escritório regional da América Latina para alguns produtos. E também já fiz alguns projetos globais, tanto na IBM quanto na Microsoft. Uhum. É natural, quando a gente está sentado numa cadeira, a gente olhar do ponto de vista mais egoísta. Então, quando você está na subsidiária, você fala, pô, eu quero ser diferente, eu não quero seguir tudo que a matriz está falando, porque o Brasil é diferente, ou porque a América Latina é diferente, né? A gente é diferente, porra. E pelo outro lado global, você precisa de um mínimo de padronização, não só pela parte cultural, mas pela parte do go-to-market, como você vai, como você mede, como é que você se estrutura. Então, é um cabo de força interessante. De um lado, você ser efetivo dentro da sua cultura local, dentro dos seus clientes, que tem uma forma diferente, muitas vezes, de negociação. A própria cultura brasileira é diferente da cultura mexicana, que é diferente da cultura dos europeus. Então, acho que, na grande maioria das vezes, o que eu vi era cada um tentando puxar para o seu lado. Uhum. E pouca empatia do outro lado, falando, pô, como é que a gente chega de uma certa forma? Então, como subsidiário, o que eu aprendi muito estou falando com um americano, no headquarters ali. Como que eu vou dar um feedback preciso, né? Direto, do jeito que eles gostam, sem rodear muito? Uhum. Que existe um pouco, sei lá, pela língua, pela cultura e tudo mais. Mas não vai ser dessa forma que eu vou tratar a gente do meu time, eventualmente. Ou o cliente. E se eu chegar muito direto, só business e tudo mais, sem aquela abertura, sem aquele cafezinho, tudo, também não vai funcionar. Então, a gente acho que acaba se adaptando para fazer isso. E acho que talvez esse é o maior direcionamento para o meu time agora dentro da Blip, que é o headquarters. É assim, cara, não vai ser do jeito do headquarters, nem vai ser do jeito das subsidiárias. A gente vai ter que ouvir muito, vai ter que estar aberto para ouvir. E a gente vai ter que chegar no meio do caminho. Nem 8, nem 80, né? Não vai dar para ser, porque senão a gente para de aprender e para de criar material, criar produtos, melhorar os nossos processos, porque certamente vocês vão aprender coisas diferentes nesses países que podem ajudar a matriz. A gente chegou a incorporar bastante coisa também das unidades locais dentro da matriz. Então, algumas estratégias comerciais que faziam sentido, não só pela questão local, mas até pela questão, como a aquisição foi de um business similar ao nosso, algumas coisas que a gente pôde incorporar que faziam sentido. Realmente aplicamos no dia a dia e ajudou, tivemos resultados positivos. Naturalmente é mais difícil você mudar um transatlântico, né, do que... Mas, ao mesmo tempo, acho que vale dos dois lados, né? A gente chegar num caminho onde os processos, de alguma forma, a gente padroniza, que vai ser bom para todo mundo. A forma da gente ler uma operação do México, operação da Espanha, eventualmente, que seja uma forma que a gente consiga comparar as duas coisas. E aí, sim, a gente conseguir não só dar valor, mas também receber o melhor ali. Então, acho que tem um pouco disso. Mas eu queria puxar o assunto aí, já talvez começar com o Fred. O que você, do ponto de vista do que é uma matriz, e agora você está dos dois lados, né? Sim. Poderia ser mais eficiente e trabalhar melhor com as subsidiárias. Como é que você vê isso? Nossa, acho que alguém Até fala... porque vai ter um monte de blippers assistindo esse podcast também, vai ser bom para a gente aprender. Cara, eu acho que o primeiro ponto, e talvez isso tem um pouco do meu papel, né? Assim, eu tenho feito esse papel desde de que eu sentei nessa cadeira, né, de responsável pela expansão da Blip, não só
olhando para contas e estratégias no Brasil, de trazer para a empresa que, cara, esse é nosso futuro. A gente precisa fazer isso. Se a gente quer chegar, e a gente quer chegar num protagonismo a nível global, a gente tem que agir diferente, a gente tem que entender que isso é importante. Porque é o que você falou, assim, tem um quê de egoísmo, não no sentido mal da palavra, mas quase que orgânico, assim. As pessoas tendem a ficar no conforto do que elas... a língua que elas falam melhor, a língua nativa, num ambiente que é um ambiente mais confortável, dentro de um contexto que elas já conhecem. E essa mudança, ela é doída, né? E não só para quem está fora, mas para quem está aqui tem que começar a trabalhar para fora. E num primeiro momento, com pouco resultado, né? Num primeiro momento, assim, é duro, é doído. Só a gente faz um exercício de pensar em empresas de fora que estão vindo para o Brasil competir com a gente e que penam e não conseguem entrar no mercado muitas vezes. E ficam dando um em ponta de faca. Quando tem algum player nacional muito, muito forte. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer, e eu tenho tentado fazer isso, eu queria até usar esse momento para isso, obrigado, pai. Cara, que todo mundo tenha certeza de que esse é o nosso futuro e a gente depende dessa conscientização de todo mundo. Todo mundo tendo isso claro, eu acho que a gente já quebra uma barreira muito, muito importante e começa a pensar diferente. Porque a gente hoje, né, eu acho que o Lori falou, a gente tem dois principais objetivos estratégicos, assim, lá em cima. E um deles é Global Full Integration. Então, isso está no estratégico, está claro. A gente fez, né, agora uma série C e isso é aberto para todo mundo. Que um dos principais objetivos, se não o principal, é a expansão global, usar esse dinheiro para poder fazer expansão global e aquisição de empresas. Então, no top line, no estratégia da empresa, isso está acontecendo. A gente tem que conseguir descer isso e fazer com que todo mundo entenda isso na execução. Então, eu acho que a gente passando por isso e as pessoas internalizando, acho que automaticamente todo mundo vai se colocar mais aberto e vai sentar e conversar num propósito comum. Não vai ser fácil, não é 8 nem 80, a gente falou isso algumas vezes aqui, mas a gente tem certeza que aí a coisa encaixa. Então, é uma mudança de mindset, de fato. Entender que não é só ser local, a gente tem que ser, de fato, global e isso passa pelo Headquarters. E eu queria puxar para o Edu agora. Quando você foi lá para o Vale do Silício, acho que provavelmente todo o Headquarters lá da Móvel, ele pensava, pô, o cara tá feliz na Califórnia, tá curtindo lá e tal. O que você fazia para chamar a atenção no Headquarters, que tinha uma operação muito maior e você estava começando lá? Que dica... O que você aprendeu ali para chamar a atenção do povo? Foi super doído, tá? No começo, os 2 primeiros anos foram muito doído. Primeiro você tem que desenvolver habilidades de comunicação e influência para você conseguir chamar a atenção do Headquarters com credibilidade. É isso aí. Não adianta você ficar gritando lá, e eu fui amadurecendo como gestor, como líder, mas... No começo, quando você está lá, problema de adaptação na família, você está num fuso horário todo arrebentado. Eu acordava 2 horas da manhã para entrar às 3 da manhã no escritório, na reunião mensal de resultado, que era 9 horas da manhã, horário de São Paulo. Eu tinha 6 horas de fuso horário quando eu estava no Vale do Silício. Então, tem uma série de pressões. A pressão da sua expectativa. Né? Na cultura da Móvel, nós somos super focados em resultado. Meta dada é meta cumprida. Perfeito. Eu, sem equipe... sem atenção, não entregando resultado, como você falou, os resultados não vêm no curto prazo, né? As suas expectativas frustradas. Então, eu tive que ir desenvolvendo habilidades de estruturar estratégias e como apresentar essas estratégias baseado em dados, baseado em experimentos, né? Na hora certa, né? Então, eu tive que ir desenvolvendo isso. Outra coisa que é fundamental é que você tem que gastar uma energia indo ao Headquarters, fazendo o relacionamento, fazendo a sua influência. Então, tem que ter energia, budget para você viajar literalmente, para explicar o que você está vendo, né? E também as pessoas do Headquarters têm que ter a empatia, como você muito bem falou, Rodrigo, de irem até essas operações em campo. O Lori falou que tem viajado muito, isso é absolutamente fundamental.
para você se colocar nos sapatos de quem está isolado, de certa forma, ou está lá no front, né? Passando pelos perrengues, entendendo. Então, tem que ter essa empatia de ambos os lados. Uma outra coisa que me ajudou muito foi o modelo de gestão. Foi a disciplina nos processos de modelo de gestão, que tem a ver um pouco com o que você falou. Empresas maduras em gestão, está claro e muito bem comunicado quais são as estratégias da companhia para os próximos períodos fiscais, quais as metas e qual a importância de cada negócio, de cada estratégia. Então, se está lá num mapa de priorização que a estratégia de internacionalização é prioridade no longo prazo para aumentar o valuation, para diversificar o risco da companhia, né? Isso tem que ser muito bem comunicado e você pode usar isso como ferramenta de argumentação para defender os seus interesses de expansão. Então, pessoal de tecnologia e produto, vocês estão vendo que aqui no mapa estratégico todo mundo está preocupado que tem uma meta estratégica aqui para a gente internacionalizar. Eu preciso que vocês, na prática, priorizem esse tema. Então, eu acho que também tem algumas ferramentas que a empresa pode ajudar para fazer isso funcionar. Não é fácil. Eu estou aqui lembrando, né? Como eu falei, passou um filme na minha cabeça de períodos de frustração, de você tenta comunicar e não consegue comunicar. Você sabe os caminhos, mas as pessoas simplesmente não conseguem entender o que você quer fazer. Você tocou num tema interessante, né? Que quando a gente fala de Global Full Integrated, a ideia é realmente integrar as operações dentro do que é Headquarters. Eu lembro do momento que a Blip inaugurou as operações internacionais e houve um sentimento de a Blip agora é global. E não é. A Blip tinha unidades internacionais que não estavam integradas, que não tinham, né, essa profundidade junto com a matriz. Então, o ponto da integração global ela é de justamente conseguir trazer tantos artifícios de fora para dentro e de dentro para fora. Né, e deixar realmente toda a operação com um mindset voltado para essa internacionalização. E eu acho que nesse ponto o Fred fez um bom trabalho, porque acho que eu estou há 2 meses na Blip e acho que no primeiro ou segundo dia ele já me chamou, já me contou toda a história, depois o time dele, Thiago, Jaime também. Já na primeira semana eu já me comprometi da gente estar 100% voltado para os mercados internacionais também, mas a gente tem que fazer isso acontecer. Não adianta só a gente estar alinhado, né? Todos os nossos times precisam estar alinhados. Então, vamos garantir que isso está acontecendo. Ter o CEO como stakeholder é super importante. Eu acho que para você é uma benção ter um executivo experiente que entende os desafios, entende os problemas, né? E pode servir como um aliado. Sem sombra de do seu dúvida. Projeto. Né? Eu acho que você não vai ter nunca tudo que você vai pedir, mas eu acho que ter um mediador, né, que consiga ajudar nisso é uma estratégia super válida. Eu já estou planejando minha viagem aí, a gente vai estar junto, tanto no México quanto na Europa também. Então, show de bola. Ótimo. E Edu, conta pra gente, você trouxe um pouco sobre essas competências de liderança, até antes aqui da gente começar o podcast, você tinha mencionado que um dos pontos cruciais é adaptabilidade. Queria que você comentasse um pouco mais em relação a isso e em relação a quais essas grandes competências que um líder tem que ter para conseguir desenvolver times multiculturais, times distribuídos em diferentes geografias. Seria bem interessante ter a sua perspectiva. Eu acho que a adaptabilidade é super importante para mercados que ainda estão em franca expansão, em negócios que ainda não estão 100% maduros, né? Então, eu acho que o negócio que vocês estão oferecendo, né, de contato inteligente, no mundo conversacional, de mensageria conversacional, é um negócio que está em formação. Inclusive, uma coisa que eu vou dar uma consultoria, dica gratuita aqui para os meus amigos da Duas. O Brasil é um dos países, se não o país mais maduro no que vocês estão fazendo. Com toda certeza. Por quê? Porque o WhatsApp, o Brasil é um dos países principais do WhatsApp. Tem a maior penetração de WhatsApp. A adoção as pessoas interagem,
A questão de privacidade é muito mais suave do que, por exemplo, na Europa. Né? Então, os Estados Unidos é um grande mercado. Cara, o WhatsApp ainda está... Agora está crescendo um pouco mais, mas é anos-luz do que acontece no Brasil. É engraçado que nos Estados Unidos o mote do WhatsApp lá é end-to-end encrypted. Eles estão pegando pesado em privacidade justamente para conseguir abrir mais mercado. Mas quando você fala assim, end-to-end encrypted, mas uma empresa vai mandar mensagem para mim, você fala, opa, o americano já... Opa, mas o que é isso? Entendeu? Então, totalmente. Vocês têm um desafio de não só levar os produtos, mas evangelizar os clientes e os usuários do que vocês estão tentando fazer. Então, é um desafio dobrado. Como nós estamos num negócio em disrupção, porque agora tem tudo inteligência artificial chegando aí, uma confusão danada, né? É muito importante você ser adaptável. Não tem receita de bolo. Isso que você falou não serve para nada se você tem um produto super maduro, que tem uma indústria super madura, com os processos definidos, e você precisa de um general ou de um coronel que vai lá, pega uma receita de bolo e aplica a receita de bolo. Inclusive, para contratar, não precisa de contratar muita gente que pensa profundamente, que questiona. Aí é um tipo de expansão. Totalmente diferente. Para o que nós estamos conversando aqui, preço de tecnologia, né? Para uma venda consultiva. Venda consultiva. No mercado em expansão e formação. Se não tiver adaptabilidade, se o líder não entender que ele ou ela não são os donos da razão, não pode ser arrogante, tem que escutar o cliente lá naquele mercado, porque o cliente naquele mercado pode pensar diferente do cliente do seu mercado maduro. Pode ter outro contexto, pode ter outras preocupações, pode ter um outro regulatório, pode ter outros fantasmas na cabeça daquele cliente. Se você não for humilde para escutar os seus colaboradores locais, os seus parceiros locais e os seus clientes e se adaptar, eu acho que você está fadado ao fracasso. Deixa eu pegar um gancho aqui. Você me deu vontade de falar muita coisa te ouvindo, cara, porque é muito legal. Esse ponto é muito legal. Tem uma parte do que você falou agora no final, Edu, que é o seguinte. A gente tem que ouvir e se adaptar ao mercado local e, muitas vezes, pelo nível de maturidade, como você bem colocou, que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem que diminuir um pouco a sofisticação no nosso pitch. Isso está acontecendo. Então, o que a gente faz? A gente está, de fato, entregando um novo asset digital para as empresas. Então, ela tem lá o site, tem o aplicativo, agora ela tem um novo asset digital, que é o contato inteligente que roda em canais conversacionais. E que é end-to-end. Você pode fazer engajamento, marketing, atendimento, venda, você faz tudo ali dentro. Seu negócio roda ali dentro. Mas falar no Brasil sobre isso, que é um país que tem a questão do human behavior, todo mundo aqui está no WhatsApp, está falando, está se comunicando com seus amigos, familiares o tempo todo. E já está acostumado a se comunicar com empresas há muito tempo. Exatamente. As empresas já, de uma maneira ou outra, já estão há algum tempo fazendo isso, é uma coisa. Agora, chegar no mercado que não está nesse grau de maturidade e você soltar esse pitch, a pessoa não entende o que você está falando. Então, você tem que ter uma estratégia muito mais simples de começar por aqui ou começar por ali. E depois você vai construindo esse storytelling e vai construindo essa jornada e direcionando para o que você tem que fazer. E, cara, aí eu queria voltar a um ponto do que você falou, que é uma coisa que, na verdade, é o que mais me motiva nessa história toda. Que, assim, a gente está vivendo um momento único. Porque se a gente olhar para o nosso mercado, né, você trabalhou muito tempo nesse mercado, você sabe do que eu estou falando. A Blip ela foi muito o Roberto fala que às vezes a gente tem muita sorte. A Blip sempre teve muita sorte. E de fato ela teve, mas é sorte com visão. Né? Aquela coisa do estar no momento certo, mas estar preparado para ele. Então, quando aqui no Brasil, cara, a gente usa o WhatsApp e usa o WhatsApp desde sempre, que é um canal de conversa. Então, quando o WhatsApp abriu a API, a gente estava pronto para isso. E a gente, de fato, ajudou o WhatsApp a construir esse mercado no Brasil. E é um mercado que é muito maduro. Assim. A gente tem Brasil, Índia e China com o WeChat lá, que talvez sejam, de fato, as três regiões que têm um grau de maturidade nesse sentido. Mas só aí tem mais de 3 bilhões de pessoas. Exatamente, né? Exatamente. Mas poder utilizar isso que a gente
que a gente aprendeu e isso tudo que a gente está sabendo fazer aqui, como uma empresa de tecnologia, num momento, né, que a gente está vendo a IA generativa ganhar mercado e a questão do chat GPT dentro de um chat, então tem todo o conversacional aí. Ou seja, a gente nesse momento de mundo, como uma empresa de tecnologia, sendo a empresa mais madura e mais preparada para trabalhar esse mercado, cara, ir para fora e falar, não, vou ensinar como se faz isso na Europa, por exemplo, isso dá um orgulho danado para a gente. Isso dá um orgulho danado, isso motiva demais. Isso é uma coisa que tem motivado, né? Você pode falar um pouquinho disso também, mas nosso time e deixa a gente orgulhoso e dá muita vontade de fazer. Porque é difícil, cara. A gente tem que ter adaptabilidade, tem que ter resiliência também demais nesse processo, porque o ser humano é um só. E quando a gente fala de, não, vou internacionalizar de novo, parece que é super bacana, pô, o Edu lá no Vale do Silício, não, o cara ganhou na média, né? Mas tem o outro lado da história que é pesado. Você tem que trabalhar em vários fusos, tem a família ali, tem que se adaptar. Às vezes seu filho não tá, sabe, tá com saudade dos amigos, sua esposa tem que estar com saudade da família, tem que abrir mão de muita coisa, cara, não é nem tudo são flores, mas isso dá uma motivação muito... Desafio todo dia. Muito legal. Muito curioso, você mencionou essa questão, né? Eu tenho mais de 5 anos de casa de Blip e quando eu comecei na Blip, a gente apresentava para os clientes, a gente chegava com eles, a gente tinha um certo pitch. Anos depois, esse pitch mudou completamente, como o Fred mencionou. A gente parou de ter que vender WhatsApp e só passou a vender Blip. O WhatsApp já era dado como, olha, sim, as empresas têm que estar no WhatsApp, a questão é com quem eu vou, não, né, se eu vou entrar no canal. E quando eu chego em Global, a gente tem que voltar ao pitch. Né? A gente tem que voltar alguns anos atrás. E quando a gente olha a Latam, que é um mercado mais avançado nesse sentido, na questão do conversational, eu percebi que a gente voltou alguns anos. E quando a gente chega na Europa, a gente volta mais anos ainda. Então a gente está ainda mais no passado, falando de novo sobre o WhatsApp, falando sobre termos que talvez a gente não precisasse falar mais no Brasil. Então é readaptar, né, a estratégia, com toda certeza. E as duas empresas, eu acho que vindo e pouco tempo aqui, mas desde a época que eu estava na Microsoft, eu vi as duas empresas como referências para o Brasil. Então, estar na Blip, eu também sinto esse orgulho, já sinto o que a gente pode fazer de impacto. Mas perguntando para vocês dois, né, que tem essa visão e essa expansão acontecendo agora, ou você que também já passou por tudo isso. Orgulho é muito legal, mas quando vocês estão lá, quando vocês estão no front, naquelas desafios de evangelizar ou colonizar, o que quer que seja, mas expandir, trazendo um mercado, criando um mercado novo. Né? Do seu ponto de vista cultural, quais são os desafios? Do ponto de vista cultural... Do mercado que do você mercado, tem, para os clientes e tudo. Não é tudo igual, certo? A América Latina é diferente da Europa. Pô, o que você sentiu de... Desafios são infinitos, Rodrigo. Assim, de novo, se você não for adaptável e se você não for humilde e esperto para entender o contexto daquele cliente, entender o contexto do seu colaborador local, você está fadado a morrer. Se você for arrogante no nosso mercado, querendo replicar ipsis literis o que você fez e não ter flexibilidade, você está fadado a morrer. Desafios culturais. Europa, eu vou te dar alguns exemplos para tentar ilustrar. Queria ver quando o bicho pegou ali para você. Desafios culturais na Europa. O nível de preocupação com a questão de privacidade na Europa é infinitamente maior com o nível de preocupação com privacidade que um cliente no Peru tem, ou no México tem, ou no Brasil tem. Eu não estou falando que o Brasil não tem preocupação nenhuma com privacidade. Eu estou falando que, comparado ao contexto europeu, a Europa é muito mais complicado. Os clientes vão demandar muito mais trabalho de explicação na sua venda consultiva para fechar um projeto
do que clientes no Peru, talvez. Né? Então, esse é um dos exemplos. Privacidade é um dos exemplos. Até a questão, por exemplo, de interface, a questão do próprio idioma. Né? Se você vai vender na Argentina e o seu produto está localizado com o espanhol colombiano, é possível que você tenha problemas. Sim. É possível que o consumidor argentino, o cliente corporativo argentino, não esteja 100% satisfeito se o seu time de produto localizou o seu produto com espanhol colombiano. Então, de novo, entender profundamente o contexto dos seus colaboradores, de quem está trabalhando para você, de quem está te representando naquele mercado. Importante. E entender o contexto dos seus clientes. E melhorar o seu processo de venda, adaptar o seu processo de venda, adaptar a sua argumentação, né, para seguir nisso. Agora, o desafio, nós podemos ficar 6 horas. Tem 6 horas aqui, produção, para a gente ficar falando de desafio de internacionalização? Eu queria um exemplo, talvez que você lembra até hoje aí, que pegou para você e até serviu como aprendizado, mas falou, pô, quebrei a cara. Olha, eu tentando propor novas funcionalidades conversacionais para um cliente europeu. Ia ter que customizar o produto e melhorar o produto. Eu não consegui fazer. Eu não consegui viabilizar. Porque era tanta gente, advogado, gente de compliance, o cliente pedindo o raio que eu parta, por um projeto que nem era muito grande. Pô, tá parecendo que a gente tá lançando... tem que saber dizer não. Não, a gente tá... Parece que nós estamos lançando um foguete para Marte. Eu não consegui viabilizar. Não sei se ficou claro. Sim. Porque, pô, é um projeto de, não sei, $5 mil. É um piloto de $5 mil. Puta, o contexto do cliente, neurose total com a privacidade e segurança da informação. Onde está o data center? Não pode estar numa empresa americana. A cloud, o provedor de cloud não pode ser uma empresa americana. Essa era uma das exigências do piloto. A infraestrutura tem que ser em locos, tem que ser na própria Europa. Na Europa, com fornecedor europeu, que o quadro societário é de europeus. Para fazer um piloto de $5 mil. Aí o que você faz? Conta não fecha. Né? Eu vou priorizar. Então, a conta não fecha, mas é prioridade estratégica. É isso que eu ia falar. Vou. Então, você me falou para falar um exemplo ruim. Eu não consegui viabilizar um negócio desse. Essa é uma... Bom entendeu? Dilema, né? É um desafio. Então, mas isso remete a uma outra pauta que é super legal, que é assim, é o que você falou, priorização. E aí é importante a gente sempre fazer o dever de casa para entender esse tipo de variável na hora de, cara, setar qual que vai ser nosso mercado, que vai ser o target. E o que nós estamos dispostos a isso. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos falando de Oriente Médio. Até então nós estamos falando muito de Europa e América Latina, que são mercados, né, mais próximos, querendo ou não, são culturas mais próximas do que a nossa. Uhum. Agora, se a gente vai falar, vamos olhar para Oriente Médio ou para a Ásia, né, e para o outro lado do mundo, cara, aí de fato uma cultura completamente diferente da nossa. Então, assim, queremos, muito legal falar que mas estamos dispostos a fazer esse dever de casa de, cara, localizar a infraestrutura, de localizar o produto, de a gente entender como que são feitos os negócios nessa cultura que a gente está indo e se adaptar a isso dentro de uma governança global, faz sentido, a conta fecha, é a maior prioridade, é a nossa maior aposta. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e muito desenhado antes. Né? A gente tem que se planejar muito bem para tudo isso e botar tudo isso como variável na hora de tomar as decisões e na hora de priorizar o que nós vamos fazer. Isso é super relevante. Super. Talvez isso leva de novo para a gente trazer o tema de cultura. Né? Ele vai sempre existir, esse tema. Como cultura em países tão diferentes, com requerimentos tão diferentes, qual foi o desafio na Movile para que essa cultura fosse mantida, mas ao mesmo tempo adaptada à cultura local? Eu acho que a cultura organizacional ela responde várias das dúvidas que a gente levanta quando a gente está tentando fazer esses tipos de decisões estratégicas. Então, por exemplo, uma empresa que é extremamente focada em resultado, e foco em resultado é um dos valores,
no momento em que você tem requisitos, digamos, absurdos de um cliente que talvez não sejam replicáveis e não vão trazer o resultado esperado, te ajude a falar não num momento desse. Se é uma empresa aonde o foco no cliente é um valor cultural absolutamente inquestionável e muito priorizado, Aí vai fazer. você passa por cima da questão do foco em resultado e toma a decisão de atender aquele cliente, custe o que custar. Mesmo que naquele momento impacte no resultado. Então, a cultura organizacional, ela pode ser, ela pode não, ela deve ser um guia, uma bússola para esse tipo de tomada de decisão nos momentos de questionamento. Né? Então, eu acho que ajuda, eu acho que é absolutamente fundamental para falar não e para falar sim em alguns momentos. Né? E a cultura organizacional forte, ela consegue ser mantida mesmo dentro do contexto cultural dos países. Então, por exemplo, uma empresa que é extremamente focada no cliente, ela deve contratar pessoas nos específicos locais que são apaixonadas por atender o cliente dentro do contexto daquele país. No México, atender um cliente muito bem é levar a pessoa para jantar, é levar a pessoa no Estádio Azteca para ver o América jogar contra o Chivas Guadalajara. É aquele almoço de 4 horas. 4 horas. Almoço de 4 horas. Já no Japão, se você é uma pessoa focada no cliente, vai no karaokê com o cliente, vai tomar saquê no cliente, muitas vezes vai ficar bêbado com o cliente. No Japão é assim que eles fazem o negócio, e no Japão você precisa fazer isso por 2 anos para ganhar confiança. Até que o cliente japonês confie em você. Então, ser focado no cliente é uma coisa inegociável dentro da nossa cultura? Pode ter as variações dentro de cada país, mas ser apaixonado pelo cliente não é questionável aqui dentro da nossa cultura. Eventualmente, Interessante. colocar uma forma de medir isso, né? Como que vocês faziam lá na Movile? A gente... A minha resposta de bate-pronto tem o NPS do cliente, né? Mas eu acho que isso aí não... Mas internamente para vocês, como a gente tinha avaliação de desempenho, né? A gente tinha duas avaliações. Uma de metas, que estavam atreladas ao planejamento estratégico, ao mapa estratégico e o atingimento dos números que estavam lá. E a outra parte da avaliação, a gente chamava de avaliação de desempenho, mas era uma avaliação cultural. 20 a 30% do bônus de todo mundo vinha desta avaliação cultural. Aonde, para cada valor da companhia, era definido notas de 1 a 5 em vários quesitos que representavam aquele valor. Então, vou dar um exemplo. Foco no cliente é um quesito, está dentro dos nossos valores. Estou dando um exemplo hipotético. O que é foco no cliente? A gente tinha 4, 5 itens, statements, né? Itens que explicavam o que era foco no cliente para aquela empresa. E aí, as pessoas eram avaliadas de 1 a 5 em cada um desses itens para cada um dos valores. Então, era um negócio... de certa forma, bem quantitativo, mensurável. E aí saía disso um número lá no final da avaliação. A gente chegou ao nível de maturidade de fazer a avaliação 360. Tem pessoas que não gostam muito da avaliação 360, que é aquela avaliação que gestores avaliam liderados, mas liderados avaliam gestores. E tem calibração com pares também, né? Para a gente ter certeza. Às vezes tem comitês de calibração. E daí saíam quem eram os campeões da cultura no quesito foco no cliente. Eu lembro até uma coisa muito legal. Teve uma vez que o time de gente fez uma campanha interna de comunicação, gravando o depoimento dos campeões em cada um dos valores. Então até eu lembro do Petras, meu amigo, que era o campeão do foco em resultado.
Eles viram embaixadores, né? Eram os embaixadores da cultura. Legal. E daí o Peters falava como é que ele trabalhava. Ele ganhou a nota máxima lá, ele foi o campeão do valor, foco em resultado. O Peters contava. Pô, pessoal, minha rotina é essa. Eu acordo, vejo o relatório que chega por e-mail. Aí eu pauto as minhas ações com base nos números. Eu faço isso, faço aquilo. E aí você vai criando aqueles campeões, aqueles embaixadores que as pessoas vão se espelhando para ficarem mais aderentes à cultura. E eu entendo que, nesse quesito, cultura, liderança é super importante. Mas se você não tem os líderes comprometidos com todos esses quesitos, Funciona, né? Não adianta você ter um líder que só foca em resultado, atropela todo mundo, não cuida das pessoas. E aí tem um desafio grande. Então, acho que os líderes são os que principalmente set the tone, né? Cuidam de garantir que os times vão adotar e vão seguir. Porque se um líder não segue essa cultura... Liderar pelo exemplo, né? Liderar não funciona, eu ia falar exatamente. Liderar é exemplo, né? Não adianta. A mesma coisa quando você vai criar um filho. Você fala para ele não fazer uma coisa, mas você faz. Cara, ele vai olhar você fazendo e não vai estar nem aí porque você está falando. Concordo. Você está fazendo, você tem que dar o exemplo sempre. Isso em casa e como líder no trabalho, sem sombra de dúvida. Isso em qualquer local. No Brasil ou qualquer geografia. E queria jogar uma pergunta aqui para os dois em relação a indicadores, né? Que indicadores vocês analisariam para entender uma futura expansão? Então, quais são talvez os argumentos ou até as evidências que você tem dentro de um país para falar, olha, esse país sim vai ser um foco para uma futura expansão? Você fala indicador de resultado? Vamos lá, deixa eu... Ou de potencial. Ou de potencial, tá. Cara, no nosso mercado, a gente tem um fator que a gente até falou aqui agora há pouco, que é super importante, que é o fator de adoção do WhatsApp. Então, assim, a gente sabe que países que já têm uma adoção pelas pessoas, né, do WhatsApp, que elas já se comunicam, já usam essa ferramenta para falar entre amigos, enfim, e já estão começando um processo de falar com as empresas, em muitos casos, são países que têm uma curva de aprendizado e de facilidade para a gente poder entrar mais rápido. É claro que isso aliado a tamanho do mercado, ou seja, população, tamanho do PIB de cada região. Então, tem uma série de fatores para a gente poder entender qual que é o mercado, o tamanho daquele mercado. Mas eu diria que, assim, fora do tradicional, que é tamanho de mercado, resistência, de repente, com diferença de cultura e de dificuldade de adaptabilidade do que a gente precisa fazer em termos de produto ou de time para poder entrar, eu diria que seria o fator do WhatsApp especificamente. Porque isso é uma coisa que faz com que a gente muito rápido consiga rampar em algum mercado novo que a gente estiver olhando. Para você, Eduardo. Eu vou aproveitar para fazer o merchan do meu livro aqui, porque aqui tem uma parte das respostas, né, do que você perguntou, né? Pessoal, eu queria também aproveitar para agradecer ao Rodrigo que comprou o Inquietação Empreendedora para a liderança toda a liderança da Blip. Então, obrigado pela confiança. Agradecer a Luciana também, diretora de gente CHRO da Blip, que me ajudou a falar do Inquietação. A gente acabou adotando uma metodologia para a expansão internacional que ajudava a gente a estruturar os passos para você expandir para alguns países. E aí o que você falou tem muito a ver com a escolha dos mercados, a priorização da escolha dos mercados. Então, quando você vai sair do seu mercado original e vai querer ir para fora, você deve fazer uma análise de vários fatores que comparam os países ou as regiões, não precisa necessariamente ser país, pode ser dentro do Brasil, você está expandindo para dentro do Brasil, em relação aos indicadores que são fundamentais para o seu negócio. Então, por exemplo, quando a gente foi expandir o Play Kids, a gente fez uma análise de mercado de dispositivos iOS e dispositivos Android para ver qual que era o addressable market, né? O mercado de potenciais pessoas que iam comprar o nosso produto. Número de crianças em cada país.
que era o nosso target, eram os pais, mas quem usa o nosso produto eram as crianças. E aí você vai vendo o tamanho do mercado, a adoção de determinada tecnologia, né? A gente sabia que no iOS os clientes pagavam mais, estavam mais propensos a pagar por conteúdo do que no Android. Então a análise do iOS era muito importante. A presença de parceiros que podem te ajudar a expandir. Então quando a Apple nos apoiava no lançamento no Japão, na China, a Apple nos apoiou, deu destaque na loja. Então a possibilidade de contar com parceiros também é importante. Capacidade de bilhetar os clientes naquele país, no nosso negócio, era importante, né? Ou monetizar o seu produto. Então, na hora de escolher, tem os indicadores. Né? Aí eu falo um pouco no Inquietação aqui, um pouco da metodologia que a gente usou. Né? Era do Carlos Ramon, um cara consultor que a gente contratou na época. E aí eu acho, e a metodologia também fala dos indicadores do dia a dia do negócio para você, lá do headquarters, ir vendo se o país A está dando resultado, se o país B. Ou às vezes você tentou sair para 4 países, mas tem um dando resultado. O que você faz? Você tira dinheiro de um, recurso de um e joga para o outro, né? Tem mercados que... Os mercados não vão... Você vai internacionalizar, não vai dar... Vão crescer tudo, do mesmo jeito. todo mundo vai crescer igualzinho. Não vai. Às vezes você vai ter que tirar o dinheiro da Espanha para pôr no México, tirar, ou o contrário, não sei. Né? Então, crescimento de receita, quarter contra quarter, lucratividade, quanto que você está gastando. Vai expandir para os Estados Unidos para você ver que beleza que é. Super barato. Mídia é barato. É um caminhão de dinheiro. Tô brincando, não é que mídia é barato. Marketing é super caro nos Estados Unidos, pessoal. Eu tava brincando aqui, mas... Mas é um mercado gigante também, né? É um mercado gigante, o ARPU é maior. Por exemplo, o americano ele faz negócio muito mais rápido, ele é muito mais racional. Olhou os números, olhou o track record, ele assina o contrato, não precisa, nunca viu você. Agora, no Japão demora 2 anos para você assinar um contrato grande. Então, assim, ter indicadores também para acompanhar cada uma das suas operações, do ponto de vista de crescimento de receita, do ponto de vista de custos que você tá tendo, a adoção do produto, né? A adoção da tecnologia. A gente media no Play Kids o Monthly Active Users, o número de usuários mensais que usavam o produto. E esse indicador variava bastante conforme o país. Então... Comprem o Inquietação Empreendedora e você vai ter mais informações lá. Estou terminando de ler o meu. Não, compra. Melhor comprar. Porque o chefe que entende está falando aqui. Não vamos dividir, não. Compra. Porque tem um bom motivo. E acho que seria legal você contar um pouco essa transição. Né? Porque, super sucesso na Movile. Mas conta um pouco por que agora... Você decidiu sair, um pouco porque você quis escrever o livro, um pouco dessa história que é muito legal. Eu vi, mas acho que vale muito a pena todo mundo saber mais. Legal. Bom, depois de ter expandido a empresa muito, né, eu cheguei a ser presidente de uma das business units, né, da empresa que comprou uma das empresas do Grupo Movile. Cheguei a liderar 700 pessoas em mais de 10 países. Eu estava no auge da minha carreira. Auge de salário, auge de poder, mas eu não estava feliz. Eu não estava feliz. Então eu estava estressado, eu não estava sentindo que eu estava impactando, eu não estava sentindo que eu estava conseguindo andar na velocidade que eu conseguia, né, com uma empresa de cultura brasileira ou da cultura da Movile. E aí, conversando com a minha psicóloga, né, nas conversas filosofais profundas, né, eu me dei conta que eu não sabia por que eu estava trabalhando, eu não estava feliz, e eu precisava priorizar um pouco mais na minha vida, nessa nova fase que eu precisava recomeçar na minha vida, a busca da felicidade. Né? Óbvio que eu já estava com um patrimônio que estava me dando uma segurança, então é muito mais confortável você tomar uma decisão dessa quando você já tem uma certa segurança financeira. Né? Não vou ser hipócrita aqui e falar, né? Claro. Ficar... Desculpe o termo, eu não vou ficar cagando regra na cabeça das pessoas aqui, né? Mas essa é uma verdade do contexto que eu estava vivendo. E aí eu decidi pedir demissão para priorizar
a busca de um propósito maior, né, para a minha vida, para a minha carreira. Fiz várias experiências ao longo de um ano, né? Então eu fiz 2 missões humanitárias para a África, né? Num lugar muito, muito pobre mesmo da África, na Tanzânia, no interior da Tanzânia, população que não tem nem água, as crianças não conseguem ir para a escola porque de 3 a 8 anos o trabalho delas é ir buscar água e muitas vezes elas andam 10 quilômetros por dia com um balde de água de 15 litros. Né? Eles simplesmente às vezes não têm tempo de ir à escola. E aí eu conheci a Carimu Foundation, que me levou para lá. Acessem aí carimufoundation.org, vocês vão se encantar com o trabalho que a gente faz lá. Eu fui convidado pelo Nelson Matos, que é um dos mentores da minha carreira, que eu conheci no Vale do Silício. O Nelson foi vice-presidente do Google, o cara comandou mais de 5.000 engenheiros no mundo inteiro. E o Nelson se aposentou do Google e virou COO da Carimu Foundation. Né? E eu era um doador da Carimu. Quando eu me aposentei, o Nelson falou, agora você vem ver aonde o seu dinheiro está sendo investido. Então eu fiz 2 missões para lá, me apaixonei e decidi que eu ia trabalhar umas 10 horas por semana para o Nelson, para ajudar a escalar a Carimu. Outras coisas que eu fiz, né? Fiz algumas coisas que eu tinha vontade. Eu fui ao festival Burning Man, lá nos Estados Unidos, no deserto de Nevada. Estou indo agora de novo. Pô, que legal. Até com o Manuel Lemos, que é um investidor famoso aqui do mercado brasileiro. Mas fui para a Copa do Mundo, fiz várias coisas legais e eu fiz o caminho de Santiago de Compostela também. Andei 700 quilômetros, atravessei a Espanha a pé em 28 dias. Andando em média uns 25 km por dia, né? Foi bem puxado. Eu não aconselho andar 25 por dia. Quem for fazer o caminho de Santiago, planeja para fazer uns 20 por dia, que é melhor. Tem gente que vai de bicicleta também. Né? De bicicleta é legal, eu acho que é super legal, mas é menos contemplativo. Eu acho que você fica mais na aventura ali de rodar com a bike, mas quando você faz a pé, você tem mais tempo de contemplação, é uma meditação, de você pensar nas coisas. E lá eu tive um insight, uma epifania, que o meu propósito seria dar de volta para a sociedade toda essa experiência corporativa que eu tive de empreendedorismo. Uhum. E aí eu decidi abrir uma escola para empreendedores, uma escola online para empreendedores, que é a Empower Business School, até com o meu agasalho aqui da Empower, aonde eu dou mentoria, eu dou consultoria para empresas, eu faço palestras. Né? Então nós fizemos uma palestra que eu fui contratado. Foi sensacional. O Rodrigo gostou muito. Né? A Luciana me convidou para falar de inovação, para falar de cultura organizacional. E em muitas dessas palestras, da venda das minhas aulas, o dinheiro nem vem para mim, né? Os meus clientes já pagam direto em doação para a Carimu. Né? Então, esse é um pouco do que eu tenho feito. Né? E eu encontrei a felicidade, né? Tanto em trabalhar com a causa humanitária da Carimu e trabalhar em ensinar empreendedores, trocar ideias, como nós estamos fazendo aqui, fazer uma grana com isso e que essa grana vá para uma causa social. Né? Então, essa foi o contexto, né? A história, ela está relatada em detalhes no livro também. E até o livro ele conta várias dicas. Eu criei um método, né, de 8 grandes módulos que ajudam empresas a crescer. Né? Tem empresas de 10 pessoas que faturam 1 milhão por ano, até empresas do tamanho da Blip, né? Podem usar o que está escrito aqui. Mas no final do livro, o grande finale é um convite para que líderes de sucesso e empreendedores de sucesso procurem uma forma de construir uma sociedade melhor. Né? Então, eu acho que nós temos obrigação e nós podemos e devemos investir tempo e não só fazer uma doação. Eu acho que a doação é super válida, ajudar com uma cesta básica, ajudar com uma doação. Acho que tem hora que as pessoas precisam disso. Né? Mas ajudar com tempo, né? Envolvendo em algum projeto de longo prazo, de realmente impacto, eu acho que isso tem um valor muito grande. E eu
recebi de volta muito mais do que eu doei. Em carinho, em felicidade, né? O meu depoimento é que isso vale muito a pena. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu fiquei muito, muito feliz de ter achado esses dois pilares que se retroalimentam, né? E no final, o grande beneficiado de tudo, eu acho que está sendo eu. Pela felicidade que eu tenho encontrado nos momentos, né, de impacto que eu estou conseguindo viver. Fantástico, inspirador. Excelente. Não, um último detalhe, todos os direitos foram doados para a Carimo Foundation. Então, eu estou ganhando 0. Na verdade, eu estou gastando um monte de dinheiro com esse livro aqui. Mas cada livro que vocês comprarem, cada livro que vocês derem de presente, cada livro que vocês recomendarem, vocês estão ajudando alguém muito, muito, muito pobre lá nos projetos da Carimo na África. Linda história. Muito legal. Gente, a gente está caminhando agora para uma sessão final do podcast. Queria aproveitar e ver com vocês, principalmente agora contigo, Fred, quais são os principais desafios que você vê para a Blip na perspectiva global? O que seriam esses grandes próximos passos da Blip? Temos mais 6 horas. Cara, Laura, assim, a gente tem... o que não falta são desafios, né? Se eu puder, enfim, para não prolongar muito e tentar tangibilizar um pouquinho do que seria o nosso principal desafio, eu quero num prazo de curto, um prazo curto, né? Não muito longo, ou seja, de tempo, fazer com que a operação global tenha pelo menos 50% de representatividade na receita da Blip como um todo. Então, assim, eu quero fazer com que isso aconteça de uma maneira muito rápida. A gente tem crescido num patamar muito superior em termos de percentual de crescimento. Então, assim, o nosso nível de representatividade já tem crescido. Então, eu acho que a gente tem um mega desafio aí de conseguir fazer com que a gente, muito rápido, consiga trazer muita representatividade de resultado para a empresa quando a gente fala do global. E aí, isso implica em vários desafios, né? Então, a gente tem um desafio para o próximo ano, com certeza, de aterrissar em novas geografias. Isso já é uma certeza que a gente tem. Então, a gente hoje está falando que a gente tem escritório, né, formado, de fato, escritórios que estão chegando a um grau de maturidade bem bacana, tanto na Espanha quanto no México, mas a gente vai aterrissar em novas geografias. E aí a gente vai ter um desafio muito forte de trazer isso para a perspectiva que a gente falou aqui, de integração com o Brasil, e de fazer, de fato, com que a gente consiga, atuando não só em 2 locais, mas 3, talvez 4 locais fora do Brasil, crie uma camada de governança e consiga fazer tudo funcione de maneira integrada, atuando local, com todas as especificidades de cada mercado, de uma maneira protagonista, isso é pré-requisito para nós, e fluida e sem perder nossa cultura. Então, o desafio é o que mais tem, mas eu queria trazer o desafio para o nosso time, né? Acho que é o principal norte, assim, é que a gente, de fato, vai ter muita relevância de resultado para a empresa como um todo, e não só ficar no grau estratégico e pensar em futuro. Sensacional. E Edu, para você, os Blippers estão em casa assistindo, para empreendedores, né, executivos que também estão assistindo, se você pudesse dar uma dica, né, nesse crescimento internacional, nessa globalização, pensando em integração de estruturas, qual seria essa dica? Posso só complementar? Porque agora a gente entrou num papo mais profundo, né? Então, assim, vamos para uma dica de internacionalização e uma dica de liderança mesmo, de como que a gente consegue olhar para propósito. Acho que essa é uma pergunta que você fez para si mesmo e você conseguiu responder, que todo mundo se pergunta. E eu acho que, enfim, pela sua trajetória, isso acabou aterrissando no papo, e eu, pessoalmente, gostaria de te ouvir nesse sentido. Legal. Primeiro eu vou explicar por que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu acho que a Blip é feita de pessoas do bem. É uma empresa legal. Eu
eu gosto muito do Daniel. Sou mais próximo do Daniel do que do Roberto, mas conheço o Roberto provavelmente mais de 20 anos. Nós somos concorrentes e amigos do mercado, sempre nos respeitamos muito. Eu gosto demais da Luciana, a CHRO da Blip, é muito minha amiga, é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que me ajudou a ser um líder melhor. Né? Então são pessoas que eu admiro, são pessoas competentes e são pessoas do bem. Além disso, eu tenho uma admiração muito grande pelo que a Blip construiu. Né? Eu acho que alguém falou aqui que vocês aproveitaram muito bem a oportunidade da API do WhatsApp e construíram um negócio brilhante, com um produto e tecnologia brilhantes. Porém, o meu recado, a minha dica para a expansão de vocês, a minha dica não é exclusivamente para a expansão internacional, também inclui a expansão internacional. Eu tenho absoluta certeza que o que trouxe vocês até aqui não vai levar vocês para o próximo passo. Absoluta certeza. E para isso é muito importante que vocês tenham a fome, a sede de se reinventar a cada dia. Né? E aí é que vocês vão conseguir se adaptar nos desafios da internacionalização, nos desafios de disrupção que Quantum Computing vai trazer, que AI generativa já está trazendo, que Cloud Computing já está trazendo. Então, muito cuidado com a arrogância do sucesso tido até agora na jornada, muita humildade para buscar as próximas respostas, que não necessariamente vão estar no histórico, vão estar nas experiências, as respostas vão estar nas experiências e nos aprendizados, principalmente com os erros. Né? E continuem, não percam a essência da empresa, que é uma empresa legal. É uma empresa formada de pessoas do bem, pessoas que se importam. Né? Então, sigam nesse caminho, né? E tomara que vocês aprendam alguma coisa com as minhas cabeçadas, com as minhas histórias que estão aqui no livro. Já estamos aprendendo. E eu acho que a gente tem que ter empresas brasileiras campeões mundiais aí. Acho que nós temos que nos inspirar no Ayrton Senna, no Guga, na Rebeca Andrade, do Brasil pro mundo, na Bia Souza, né? Então, no Marilson. Eu agora estou fazendo Ironman, treinando para Ironman, já fiz maratona. O Marilson que ganhou Nova York 2 vezes. Né? Então, eu acho que vale citar o Fabrício Bloise, que hoje é presidente da Prozos, gerencia mais de 100 bilhões de dólares de ativo e a ação da Prozos cresceu mais de 50% desde que ele assumiu, só para constar. Né? Nós podemos fazer empresas globais e líderes globais saídos do Brasil, como o Fabrício tem nos mostrado que é possível. Então, o que eu mais quero é que vocês virem uma empresa que seja orgulho, né, para o nosso país. Eu desejo profundamente isso. Perfeito, Excelente. obrigado. E esse é o nosso desafio, né, Fred? De conseguir levar toda a notoriedade, toda a relevância que a Blip tem no Brasil para fora. Esse é o nosso principal intuito. Virar uma empresa realmente global. E você tocou num ponto que eu achei muito legal agora, que não só empresa, mas pessoas, né? Então, quando eu vejo o Fabrício, pessoalmente é um cara que me inspira, porque ele está mostrando que, cara, é possível alguém daqui ter protagonismo do tamanho que ele está tendo, né? E fazer uma diferença do tamanho que ele está fazendo fora daqui também. Então, levar a tecnologia brasileira, levar o Brasil, levar as pessoas daqui, os líderes daqui, para um outro patamar, para um outro nível de perspectiva, né, no final do dia. Então, isso, cara, isso motiva demais, isso orgulha demais. E é muito legal ouvir você falando isso, porque quando eu vim para a Blip, eu vim por conta... Eu não sei se eu falei isso já para alguém, mas e aí, um pouquinho da minha trajetória, eu trabalhei numa empresa, na Ericsson, durante alguns anos. Eu sou engenheiro de telecomunicações. Depois eu empreendi, vendi minha empresa. E eu estava buscando, assim, um lugar. E quando eu conheci a Blip, foi logo depois que a gente teve a Série A com o Robert Pincus, eu falei, ué, mas uma empresa de BH, uma Série A desse tamanho, na época foi maior do que... Foi a maior Série A que existia, foi maior do que a do Nubank, na época. E aí me chamou a atenção aquilo. Eu falei, BH, eu tô aqui, não conheço.
fui pesquisar e aí eu entendi as pessoas por trás daquilo ali. E a trajetória que o Roberto, que o Daniel tiveram, e tudo que eles fizeram, e como que eles chegaram até ali. E cara, aquilo me brilhou os olhos. Assim, de uma maneira diferente. E aí, quando eu comecei a trabalhar com eles, e não só com os dois, né? Tem muito mais gente por trás, que está com eles desde o princípio, fazendo a coisa acontecer. Eu tive um match muito forte, um fit muito forte. Principalmente porque eles são pessoas muito bem. Então, são pessoas do bem, são competentes, são resilientes, são visionários, são sonhadores, e sabem que a gente vai errar no processo. Cara, isso deixa a gente com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, muito legal ouvir você falando isso. E eu queria também deixar essa mensagem para todo mundo, cara. Que esse propósito é verdadeiro. Acreditem. A gente quer e a gente vai fazer isso acontecer. Excelente. Fantástico. Exatamente. Olha, uma aula aqui, né? Com certeza. Você, Lourenço, o que você... Depois de uma aula desses dois fica difícil de falar, mas acho que a gente tem um desafio muito bom em mãos, muito gostoso em mãos, de conseguir crescer a empresa internacionalmente, de conseguir levar toda a notoriedade da Blip para fora. Concordo completamente, Edu. Acho que 100 pessoas, sem um propósito bem definido, é um fracasso, a gente não conseguiria fazer. Então, eu sinto que a gente está no lugar certo, a gente está no caminho certo. A gente tem pessoas competentes, uma tecnologia de ponta. O Brasil é referência em conversational. O Brasil é referência em produtos financeiros. O nosso mercado ele é muito forte e dá uma sensação de orgulho muito forte de conseguir ver tudo que a gente vem fazendo, todos os milestones que a gente vem conseguindo alcançar nesse meio caminho. Então, acho que a mensagem do Fred é clara, a gente vai conseguir e muito seguro em relação a isso. Conto demais contigo, Lori. Conte comigo também, né? Isso que eu ia falar agora. A gente tá junto, né? E eu queria, cara, te ouvir agora, pai. Assim, Por que eu vim? Qual é o meu desafio? Não, primeiro, antes disso, eu queria te agradecer, cara, porque é muito legal ver o crescimento da Blip, ver um cara do seu porte, do seu tamanho. Não só fisicamente, pra quem não tá vendo, o pai é alto pra caceta. O Fred já é alto. É até engraçado, porque pra mim é difícil. Eu sou um cara já alto, então é difícil alguém mais alto que eu. É diferente. Mas não só de altura, mas ser um cara profissionalmente é um cara larga experiência, muito inteligente, muito pesado, traz uma bagagem gigante. Então, primeiro, obrigado por acreditar nesse sonho que é nosso. E queria ouvir de você, cara, nesse tempo que você tá com a gente já. E, óbvio, conto contigo demais. Não, eu tô adorando. Você pode contar comigo. Tem sido fantástica a experiência. Quando eu saí da Microsoft, eu falei, agora eu vou investir nas pequenas startups e curtir um pouco desse mundo novo, né? E respirar uma visão nada corporativa, mas com um espaço de crescimento rápido. Então, para mim, esse ia ser minha nova carreira, né? Só que eu fui almoçar com o Roberto e bugou minha cabeça. Eu falei, nossa, porque eu falei, poxa, acho que eu consigo juntar um pouco do que eu aprendi nesses 20 e poucos anos de mundo corporativo, mas uma empresa fantástica, que tem não só um propósito gigantesco de impactar positivamente, não só as marcas, mas as pessoas também, dar acesso. Quantas pessoas hoje, muitas vezes, usam ou o WhatsApp ou o celular para fazer muitas coisas que a Blip está permitindo com que eles tenham acesso, eventualmente, a coisas que eles não iam ter antes. Então, quando junta o propósito do negócio com as pessoas, e uma coisa era, já conhecia alguns do time de liderança, porque a Blip era um cliente da Microsoft. E eu atendia, e eventualmente já participei de alguns eventos, tudo. Mas depois de entrar no primeiro dia e conhecer o time, foi paixão à primeira vista, assim. Então, contem comigo, né? Contem comigo nessa expansão internacional. Eu acho que a gente vai precisar não só do que eu trago de bagagem, do que vocês já têm também, mas a gente vai precisar de muita gente mentorando
como o Edu, já dando dicas para a gente Com e certeza. outros. A gente vai precisar muito do nosso time também para ter esse mindset de crescimento internacional, porque o nacional a gente já tem essa prova, mas o que eu tenho falado para o meu time desde o primeiro dia que eu entrei foi isso. Agora a gente para de pensar só Brasil, a gente é uma empresa global. Então, o seu crescimento é o nosso crescimento da Blip como um todo, e a gente vai tratar isso como prioridade dentro da empresa. Então, estamos juntos. Genial. E, Rodrigo, para de bola, encerrar já aqui... Valeu o podcast. Já valeu o chefe dando uma chancela dessa, um apoio dessa, valeu 6 meses de trabalho. E, Rodrigo, só para a gente encerrar, hoje, qual você diria que seria seu maior desafio agora dentro da Blip? Fazendo essa migração de Microsoft para Blip. Não tem mais 6 horas. Não, acho que você não... Se a gente tiver meia hora de papo com o Roberto, a gente entende a visão. E a gente não está nem perto de chegar nessa visão como potencial de empresa, de mercado e o potencial que a Blip já tem hoje, de experiência, de quantidade de interações, processos, workloads dentro dos clientes que a gente ajuda. Tem cliente nosso, que o Fred também já cuidou com muito carinho, que tem mais de 500 processos automatizados com inteligência artificial e ajudando a empresa a ser muito mais eficiente no atendimento ao cliente, nas vendas, no cuidado, na relação com os milhões de clientes que essa empresa tem. E é só uma das milhares das empresas que a Blip tem, e a gente vai fazer isso no mundo inteiro, em outras ligas, em outros... Então, eu acho que o nosso desafio é aterrissar essa visão o mais rápido possível. A gente está na frente dos concorrentes, está na frente do mercado, expandir um mercado que muitas vezes não existe ainda. Então, e fazer tudo isso rápido, com qualidade, com escalabilidade, com precisão e com esse time fantástico que a gente tem e outros que vão vir aqui, e se adaptar à nossa cultura, adaptar ao modelo que a gente é focado em resultado, olhando para as pessoas também, mas ao mesmo tempo com essa vontade aqui de Insaciável. fazer o novo, de fazer o diferente, de inovar, de trazer coisas diferentes. Então é fantástico as discussões que eu tenho com o time de produto, com o time com o time de marketing, querendo trazer coisas novas para o mercado, testar alfas, testar os betas o mais rápido possível. Então isso que vai fazendo a gente crescer de forma muito ordenada e é fantástico. Então, super agradeço pela oportunidade. Nesses 60 dias aqui que eu tenho de Blip, está sendo um grande aprendizado para mim. Estou gostando demais. E vamos nessa. Espero que a gente tenha outras conversas inspiradoras como essa também. Com certeza. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Eduardo, obrigado. Fred também, obrigado. Esse foi mais um Blipcast. Nos vemos na próxima.